Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá pessoal, estamos aqui novamente pela rádio baruchfm.com com o Conversar é Preciso, né, Cíntia? Isso aí, Lê. Né, doutora Flávia? Sem dúvida. Estamos aqui para dar continuidade à entrevista maravilhosa que a doutora Flávia Scarpinella Bueno está nos concedendo. Falando do direito ambiental. O que foi? Você tá morrendo de rir olhando pra mim. Não, gente, eu tô sempre rindo. Eu sou assim, entendeu? Então... Rir não dá rugas, por isso que eu tô sempre rindo. Às vezes eu rio até na desgraça. Tá rindo o quê? Um resumíssimo currículo da doutora Flávia. É advogada especialista em meio ambiente, mediadora, é sócia do Tabet Bueno e Franco Advogados, especialista em direito ambiental, esse escritório, é professora no Centro Mediar, na capacitação de mediadores judiciais e extrajudiciais, também na área privada, e pratica e é também especialista nas práticas colaborativas. Já falamos várias vezes sobre isso e hoje o nosso tema vai ser a advocacia, o comportamento dos advogados, nós outros aqui, dentro desse funil que é a mediação empresarial, ambiental, acaba sendo empresarial também. Ela sempre puxa a sardinha pro lado dela. Ela ela sempre dá um jeito de colocar empresarial. Não tem jeito, sempre tem empresa metida no meio. Então, obrigada. E então nós vamos falar desse papel da advocacia, da colaboração, da nova visão do advogado desse milênio, do advogado moderno, que não é aquele combativo que sai com faca, com revólver, com espada para matar o outro. A nova visão do advogado. O advogado, pessoal, bacana, o advogado competente do novo milênio. Não é aquele de tempos de antanho, não é, doutora Flávia? Não é, sim? Mesmo porque o que a gente faz petição já tem programa que faz pra gente, né? Sim, gente, vocês não... Inteligência artificial. Isso, vocês não precisam mais contratar, inclusive advogados. E nem médico, nem médico, porque existem pela inteligência artificial já programas que fazem, né? Isso, fazem, e lógico, e também médico, também não precisa mais. Então o médico tem que ser um bom pesquisador e o advogado, práticas colaborativas e então trabalhar nós assim, a gente inventou tudo isso, né? Tudo isso nem existe. E boa sorte para todo mundo que vai pra internet e faz assim. Eu acho bem divertido, porque eles vão acabar lá no escritório, né? Tranquila. Eu concordo, porque eu acho que a máquina ainda não vai substituir o ser humano nesse momento. E eu acredito que, de fato, o advogado 4.0, pegando a gancha do movimento 4.0 aí, da inteligência artificial, eu acho que ele é o advogado que veio para resolver o conflito, veio para auxiliar o seu cliente a resolver uma controvérsia, de forma integral e sistêmica. Então, a gente tem de olhar um problema, por isso que a brincadeira de ser empresarial ou ambiental é tudo. Porque quando você tem uma problemática jurídica, acaba batendo, principalmente ambiental, bate em todas as áreas. Você tem uma perna no civil, uma perna no imobiliário, uma perna no empresarial. Exatamente. E eu acho que hoje o advogado ele tem de analisar o caso em concreto e ter pensamento estratégico. O que de fato é a melhor sugestão e orientação para aquele caso em concreto? Qual o momento que está? Imagina numa questão ambiental. Eu estou num inquérito civil, estou num processo de investigação. Eu vejo que o promotor é um promotor que tem um papel, um perfil mais resolutivo, ele é aberto ao diálogo. Vamos instigar, vamos promover reuniões naquele... Aproveitar essa abertura, vamos orientar o nosso cliente, vamos pedir para que técnicos do Ministério Público estejam presentes, técnicos da indústria que a gente esteja representando enquanto advogado esteja presente, vamos elevar o diálogo para questões técnicas e vamos tentar junto ver uma solução para evitar que se tenha um inquérito civil que possa ter uma conclusão, às vezes não tão adequada no ponto de vista técnico, mas às vezes o Ministério Público, para fazer o papel dele, não
dizendo se é adequado ou não, acaba, às vezes, não consigo fechar o inquérito civil, ou o princípio de, na dúvida, eu entro com a ação civil pública, a gente pode resolver isso, às vezes, no diálogo. Se a dúvida, né? Você falou, na dúvida eu entro com a ação civil pública? Não tem dúvida, na dúvida, exatamente. Vamos conversar. A dúvida, gente, vamos sentar. Exatamente. E eu acho que a gente pode ter em vários momentos. Agora, imagine como um advogado. A gente tem uma situação que sabe que o promotor, hoje a gente tem a gente tem um interesse institucional do Ministério Público, a resolução consensual, até tem uma resolução do Conselho Superior, né, do Ministério Público que prevê isso, que é capacitar os promotores para fazer a resolução consensual, que é, se não me falha a memória, 118 de 2014. Mas existem ainda os promotores que são mais combativos, de uma escola mais combativa. Conservadores. Conservadores, com receio. Que não tem nada a ver com idade, né, gente? Nada a ver com idade. Eu conheço promotores de justiça, gente, e o cara dá um olé nos meninos que acabaram de passar no concurso. Você fala, bebê... Não, e o cara é muito bom. Tem nada a ver com idade, gente. Tem a ver com a mentalidade. E com a posição que ele coloca lá. Exatamente. Então, se ele não é um promotor que é resolutivo, mas é um promotor mais combativo, mais adversarial, às vezes, dependendo da complexidade que tem aquele caso, o advogado tem de orientar seu cliente, olha, infelizmente, ele vai entrar com uma ação... No âmbito do judiciário, lembrando que todos, dentro do âmbito do judiciário, pelo Código de Processo Civil que regula todo o que é processo judicial, todos têm o dever de fomentar a possibilidade de um diálogo, uma resolução consensual. Pela ética, Pela ética e por um artigo expresso lá do Código Processual. Código de ética tem. Defensoria Pública, advogado, todos, Ministério Público, juiz, todos. E o juiz. E hoje você tem essa possibilidade do juiz, que for um juiz aberto, um juiz... A gente tem uma tendência do magistrado também se capacitar para a resolução consensual. A gente pode... pedir nós, enquanto advogados, no momento que a gente achar que é mais estratégico, conhecendo também o juiz da causa, sabendo se existe um núcleo, hoje tem vários núcleos com desembargadores ou câmaras privadas especialistas no assunto, a gente pode tentar criar um ambiente propício a fazer uma audiência. Também de conciliação, e às vezes o juiz pode nos auxiliar até nessa tentativa de resolução consensual. O advogado hoje tem vários instrumentos no Código, inclusive de processo civil, de tentar compor, sugerir formas de acordo, até de contagem de prazos, de como é que eu vou, numa ação judicial, a perícia, quem vai pagar, quem não vai pagar. Você pode prever isso tudo antes, as regras do jogo, de uma forma num diálogo. Então, e ganha-se tempo, e todo mundo vai ganhar com isso, porque já sabe as regras do jogo, já está homologado, isso é um acordo entre as partes, vamos deixar vir a perícia. Por que falo de perícia? Ambiental tem um âmbito técnico extremamente profundo, perícias são enormes, é uma questão multipartes e muito cara. Então, e lembramos que a gente não precisa fazer um acordo de tudo. O advogado tem de também ter essa sensibilidade. É um momento para que se vai tentar uma resolução consensual e se vai fazer um acordo em partes. Às vezes você já tem uma questão técnica que está solucionada, mas não se sabe se colocando na prática vai funcionar. Imagine que se perceba que tenha de se fazer uma compensação ambiental de plantar umas espécies nativas num terreno, mas não tem a certeza, nenhum agrônomo, seja do juízo, seja do Ministério Público, seja da parte, tem a certeza se vai vingar aquelas espécies lá, se vai realmente se recompor aquela área. A gente pode fazer um acordo, em vez de já ter uma multa, caso não funcione, tentar fazer, olha, vamos fazer por um período, se não der certo, a gente vai escolher outro local, tudo bem? Todo mundo ganha com isso, né? A natureza, o empresário com investimento econômico também, porque são investimentos altíssimos. A gente tem de pensar também, com aquilo que eu falei no outro programa, a questão ambiental, ela você tem de pôr numa balança todos os princípios do desenvolvimento sustentável e econômico, da iniciativa privada, do trabalho, porque você tem os funcionários que precisam do trabalho, os impostos, a sociedade que precisa daquele produto final. Eu sempre brinco, até no passado eu escrevi um artigo que me lembrei agora. Quem pagaria para um meio ambiente melhor, né? O cidadão fala muito, mas o que o cidadão faz na sua casa, com todo o respeito? Puxando a orelha de vocês. Pergunta de $1 milhão. Não é? A gente reclama. O que a gente faz? A gente separa o nosso lixo. Sabe que outro dia tiraram o sarro da minha cara que eu não compro mais plástico, Tupperware.
Então, na minha casa é tudo... você Vidro. comprou a cebola Vidro, de vidro? né? É tudo vidro. É. Por exemplo, toma Na minha vinho. eu tô substituindo também. Caldo de carne. Daí, outro dia, eu tirei sarro da minha cara, porque tinha um monte de garrafa de vinho que não é mais rolha, é aquela, né, de enroscar. E eu faço caldo de carne, galinha, eu coo e ponho lá. Gente, o que é isso? Eu falei, ué, mas se você morasse na Idade Média, se você tivesse na Idade Média, você ia ter uma garrafa a vida inteira. E se quebrasse a sua garrafa, bebê, Inês é morta, quebrou a garrafa. Por que eu preciso de um monte de tapuér de plástico? Né? Parece besteira, mas se eu fizer isso, se você fizer isso, se a Lígia fizer isso, se o Fernando fizer isso, todo mundo fizer isso, cara, acabou. Desculpa, tapuér vai ter que fazer de vidro, tá bom? Bebê reciclável, por favor. Mas isso, né? Mas o que o cidadão comum faz? O que a gente faz? Né? Você recicla o teu lixo? Você toma um banho mais rápido? Você desliga, enquanto você tá ensaboando o cabelo, Exatamente, você desliga a torneira. Parece, Imagina. né? Não é? Você pega e vai de bicicleta, ou você dá carona pra alguém. Coisas assim... Porque a gente vive numa ilha, né? São Paulo é uma ilha. São Paulo é a Disney, né? Porque você acha que tá tudo bem. Mas aí você viaja um pouquinho, você começa a ver aquele desmatamento, tudo que a gente, né? Então, continua a sua puxada de orelha. Desculpa, e não, imagina, e pensando nisso, porque o que a gente tem do jurídico traz bem isso. A gente, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não é só a indústria que tem de preservar, é a indústria, o poder público também, com todo o respeito, mas temos de fazer. Às vezes a gente sabe que vai indo para um lugar mais humilde, até nem obra de saneamento básico tem, né? Exatamente. Às vezes tem poluições no rio que às vezes não advém só da indústria, infelizmente, das populações ribeirinhas que estão ali invadidas porque não tem um lugar para morar, e são situações extremamente delicadas. Problema social já aí, são né? políticas públicas. Exatamente. Por isso que eu acho que a questão ambiental, ela envolve uma política pública, ela envolve a vida de todos, né? E todos têm interesse para que isso se sustente, que os recursos naturais, a gente achava no passado que eles não eram, né? Infinitos, mas eles são finitos. Por isso que eu acredito que o advogado tem esse papel, sim, de auxiliar o cliente em específico e também ele fazer diferente, né? O que eu faço dentro da minha estrutura também, né? O que eu promovo. Como você colocou, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai mudando. E a resolução consensual, quem estuda a mediação, quem começa a estudar comportamento humano, percebe isso, né? O que nos transforma, né, ser mediador? Nos transforma como ser humano. Sem dúvida. É a mesma coisa. O que eu posso fazer para a minha sociedade? Hoje vai começar muito, política de resíduos sólidos já existe há muito tempo, mas a partir do ano que vem vai começar a ser uma das... Estou colocando exemplo do resíduos sólidos porque nós geramos uma quantidade de resíduos absurdas, né? Enquanto cidadãos comuns. Cada umzinho. Né? Agora, é fácil a gente falar da indústria. A indústria vai ser responsabilizada para as licenças serem renovadas, vão ter de implementar um plano de logística reversa dos resíduos. Agora, a gente, para isso fazer funcionar, vai precisar também nossa contribuição enquanto cidadão. Quantas pessoas levam celular com reciclagem? Ou deixa na gaveta? Óleo de galinha, óleo de cozinha. Outro dia eu vi uma amiga jogando na pia. Oi, para. Sabe, coisas que, quando nós éramos pequenas, fazia, né? E era comum. É uma Hoje ignorância, né? Não gente, se faz mais. Pilha, bateria de computador, né? E outras coisas, né? E tem tudo. Desculpa. As minhas garrafas de vidro. Não, mas a questão mas é exatamente isso. A questão até colocada da ignorância é pelo fato de se ignorar. Eu acho que a gente necessita da educação ambiental também. Por isso que desenvolver cada vez mais o diálogo nessa esfera, obviamente, tendo todas as partes envolvidas, que são multipartes efetivas num contexto ambiental, que a gente tem desde a sociedade afetada, ao poder público, à indústria, ao Ministério Público, ao cidadão comum, a um bairro. Aí a gente vai aumentando mais a tribo indígena, o quilombola. Então, a gente tem um marco de impactos. Quanto maior o empreendimento, maior o impacto ambiental. E, ao mesmo tempo, a gente necessita dessas atividades que são extremamente impactantes, né? Porque a gente a gente chegou até onde a gente chegou porque precisou disso. Por exemplo, mineração, siderurgia, etc. e tal. São os impactos maiores. E a lei, ela é bastante contundente quanto a isso. E as empresas têm trabalhado, e se a gente abrir esse espaço, de fato, para que se resolva todos juntos, todos ganham, inclusive a empresa também ganha no sentido de se sentir num ambiente próprio para negociação.
Por exemplo, o termo de ajustamento de conduta, que é algo que existe há muito tempo, ele é uma das formas de tentar se compor. Mas a gente sabe que, na prática, é um instrumento bastante relevante, mas, às vezes, dependendo da postura que se é colocada, ela não é um ajuste mesmo de comportamentos. Acaba sendo uma imposição. É do jeito que eu quero. É para atender uma X política pública. E, às vezes, você tem ideias muito ricas de pessoas, assim... eu acho que ninguém é vilão, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com um pouco dessa polarização que a gente tem um pouco. De bem e mal, de né? bem e mal. Que eu acho que é isso que faz com que a sociedade tenha tanto ruído de comunicação. Fica muito maniqueísta. Não é assim que as coisas funcionam. E essa visão... você estava falando, você também, eu estava pensando assim. Tem a doutora Verônica César... Direito sistêmico e o psicojurídico, né? O psicojurídico. Então, eu estava pensando, de novo, Mariana, né? O impacto psíquico nas pessoas que sofreram aquilo é enorme. Impacto na Samarco, quem trabalha lá. Em Mariana, que 80% das pessoas trabalham lá. Estou perdendo a voz, espera aí. O advogado hoje, nós temos uma profissão universal, que o que me levou a fazer direito é isso, porque você abre um leque de opções. Você não entende de tudo, de jeito nenhum, mas você tem que ter a cabeça aberta. Por exemplo, um engenheiro, ele tem que pensar também no meio ambiente, mas é uma coisa mais exata. Nós somos uma ciência humana, então a gente tem que abrir a cabeça e pensar realmente no outro. E pensar nessa questão psicojurídica. O advogado precisa se inteirar, ele precisa ler muito, estudar muito, porque isso muda a gente. Isso muda a gente. Muda a sua visão de como buscar a solução e contribuir com o ser humano, em primeiro lugar, para que essas coisas não aconteçam. Exatamente. O gestor público também. Né? Você tem que ter Hoje o mundo é muito pequenininho. Gente, acontece um negócio lá na Inglaterra, a guerra no Iêmen, tudo nos afeta profundamente. Os genocídios que a gente vê assistir todos os dias, é uma coisa, cada vez é um negócio, né? Aí depois dá prêmio para a menina lá que saiu lá que pegou coco, como que chama? Barana? Como que chama? Aquele pessoal que foi sequestrado. Aí dá o Prêmio Nobel da Paz, ou sei lá o que para ela, e você fica pensando, meu Deus, que desastre, né? Que desastre. Então, cada um de nós precisa fazer o nosso papel, sim. Faz diferença você no seu escritório, fazendo a prática colaborativa, a gente também, olhando para o cliente, mesmo esse seu que chega lá, né? A impressão, é assim, dá a impressão, o cara é uma rocha, né? Mas ele é uma pessoa, ele tem um outro lado, né? A nossa Samarco, é claro que tem, é multifacetário, é muito complexo. Mas as populações ali, os empregados, tudo isso tem que ser olhado pelo advogado de uma forma psicojurídica, na minha visão. Tem que ser... isso é muito delicado. Não é só o direito de família que precisa disso. Qualquer parte do direito. Por conta do fato de que qualquer parte do direito envolve conflito humano, né? Então, eu acho que o advogado hoje, ele precisa, fazendo, né, trazendo o que a Cíntia falou da questão da inteligência artificial, a inteligência emocional é do ser humano. E eu acho que o advogado hoje necessita ter skills, ter ferramentas, estudar o comportamento humano, estudar a comunicação. E é óbvio, por que a gente fala tanto da mediação? Porque o mediador estuda essas ferramentas. O Marshall da comunicação não violenta, ele parte do pressuposto que a base de todo ser humano são as suas necessidades. Imagina, a gente transpondo aqui para o meio ambiente. Todo mundo tem necessidade de desenvolvimento econômico, de dinheiro, de uma casa boa, segurança, saúde, alimentos bons, uma vida digna, né? Uma vida digna. E a vida digna, ela realmente acaba trazendo um impacto para o meio ambiente. A gente sabe, também não podemos virar as costas disso. Então, é necessário que o advogado tenha essa visão, consiga entender qual é o melhor momento para se propor essa resolução consensual via mediação,
via construção de consenso, desenhando um sistema como foi o caso de Mariana, que é o design de sistema de disputas, o qual que é a melhor forma, misturando Só métodos. para desenhar isso, imagina o tempo Imagina o tempo que os advogados levaram lá e aproveitar de tudo que nós temos, né? Aproveitar da força de um Ministério Público, aproveitar da força de um poder judiciário e de um poder público, mas força no sentido de que temos... Por isso que a mediação a gente acaba falando muito nessa área, porque o mediador, como ele é um terceiro neutro, se a gente tiver várias equipes neutras, a gente consegue, talvez, dialogar em privados e a cada consenso que a gente chega nesse grupo, o mediador tentar fazer com que isso se multiplique, fazer com que cada grupo comece a se ouvir. Por isso que o mediador, por ser um terceiro imparcial e neutro, ele consegue, às vezes, equilibrar um pouquinho mais da balança dos poderes, porque nós temos muito poder. As ferramentas que ele dispõe são muito importantes. Reunião privada, o sigilo, que também na questão pública, ele tem de ser um pouquinho sopesado, não dá para ser 100% sigiloso, porque tem o interesse público. Também não dá para ser tudo aberto, porque a gente rasga o próprio instituto. E por que mas eu sou advogada, eu não sou mediadora, por que eu preciso conhecer disso? Porque você precisa saber como funcionam as regras do jogo para preparar também o seu cliente. O seu cliente hoje, se entrar numa negociação, o advogado é muito negociador, aprende bastante negociação, sem dúvida nenhuma. Mas o quanto ele está apto a ensinar o próprio cliente a si próprio a ouvir mesmo, sem passar o seu próprio pré-julgamento, né? Essa que é a diferença. Eu acho que esse é o barato também, né? Porque eu venho de uma outra formação anterior, né? Que é bem mais relax do que a advocacia, porque a advocacia de relax não tem nada, ao contrário, né? Mesmo sendo colaborativo. Exatamente. Mesmo sendo colaborativo, mesmo a gente estudando, mesmo a gente sendo mediadora, é pedreira. Então, quando eu entrei no direito, né, e vim já de uma faculdade que tinha na cadeira mediação, vinha com professores já mais, gente, vamos sentar, vamos consensuais, eu senti um endurecimento né? Sim. E com o tempo, lógico, eu fiquei de birra do direito, fiquei de mal do direito uns bons anos. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos ouvir. Fala o que você fez, que o pessoal está curioso. Vamos ouvir. Filosofia. Eu fiz filosofia política, né? Fiz mestrado em filosofia política. Então, aí, quando eu fui fazer esse mestrado em filosofia política, eu estava brava com o direito, eu falei, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer, bem porque eu não tenho religião. Aí eu tive que estudar a Bíblia. Quando eu tive que estudar a Bíblia, porque durante 1000 anos, o livro da filosofia que nós tínhamos era a Bíblia. Aí eu falei, really? Eu falei, bom, depois que eu vou ter que estudar a Bíblia, eu ouço qualquer coisa, nada contra a Bíblia, mas vocês já estudaram a Bíblia de uma forma acadêmica, sistemática? Gente, aquilo lá é enlouquecedor. Gente, pelo amor de Deus, quando você fala um nome, eu falo, tá na Bíblia, tá no Velho Testamento, tipo psicopata, né, da Bíblia. Daí eu fui fazer a mediação, é isso que vocês estão falando, né? O grande barato várias vezes eu tô na mediação e eu falo, não pode falar palavrão, eu falo, minha Nossa Senhora, eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma. E eu brinco, eu falo que o óbvio é mais difícil de ser visto, que nem vem um técnico em água, ou vem uma psicóloga de direito de família e fala assim, Tia, isso é violência. Que até então, no nosso dia a dia, era, não, isso normal, é normal, né? violência psicológica, isso é abuso, isso é... Você fala, demora umas 3 semanas para digerir, né? A anaconda. Mas isso vem da prática colaborativa, isso vem da mediação, lógico, vem do direito, vem de estudar, vem de ler. Mas eu acho que a mediação traz isso para o advogado, né? Esse lance de falar, eu não sou o centro do universo, o umbigo do universo não é o nosso umbigo, como já dizia Karnak, e eu vou ouvir o que o outro quer ouvir, eu vou ouvir o que o poder público tem. E importante, colocando essa questão do aspecto técnico, porque pode ser que algum ouvinte fale, mas mediação é técnico, não tem o que se conversar. A questão que a gente tem de lembrar de comunicação humana é que a gente tem o objeto que a gente comunica, por exemplo, a questão técnica, e a forma como a gente se comunica, que é a questão da relação interpessoal. Às vezes a gente tem uma demanda... Imagina num órgão, dentro de um órgão ambiental que vai fazer um licenciamento. Você tem divergências de pensamentos lá dentro, internos, até da própria estrutura. Né? Tem uma guerra entre eles. Tem uma guerra entre eles. Muito comum isso. E muito comum. E se o advogado familiarizado, o advogado capacitado, um advogado que é aberto a essa escuta ativa, ele pode, às vezes, identificar que o problema lá, às vezes, não é a leitura
não é técnica, mas é a leitura, o problema é interpessoal que tem naquela forma de conversar. Então, às vezes é uma imposição. Então, investigar um pouco mais o que está acontecendo para a gente saber se é uma questão só técnica, ou às vezes tem uma outra questão hierárquica, política, ou alguma interface que não está tão claro. E a gente vai desmistificando. Por isso que eu acho que a mediação ela é uma ferramenta que pode ajudar, queira chamar de facilitador de diálogo, a forma que você quiser, mas ajuda a clarificar um pouco mais. Porque, de fato, ambiental é uma questão técnica. Agora, existem uma série de outras problemáticas fiozinho, né? que vai puxando fiozinho. Óbvio que num desastre horroroso como Mariana, dessa proporção, falou horroroso no fato dessa proporção. Não, horroroso é uma coisa em si, né? O que acontece lá? Foi feito um desenho pensando em várias partes, facetas e tal. Então, realmente, você tem todo o arcabouço público junto, você tem todo mundo trabalhar junto. Todo mundo junto. Senão ninguém ganha. As vítimas estão lá tentando ver o que faz melhor, a indenização. É o melhor dos cenários, mas ele está ganhando mais rápido do que entrar com uma ação judicial, que demoraria 15, 30 anos. Serra do Mar, imagina, tá começando a perícia agora, depois de 30 anos. Então, assim, judicializar questões ambientais... Depois de 30 anos, Flávia. Judicializar questões ambientais é o que acontece, mas eu não sei se isso é a melhor solução. Então, às vezes, a gente tem a habilidade, o advogado ter cada vez mais a habilidade da comunicação, o técnico, a gente... vai ter a máquina. Vai ter a máquina, exatamente. Mas a inteligência artificial. Agora, a habilidade da comunicação humana, eu acho que fica o recado. O advogado 4.0 precisa ter isso, precisa ter esse domínio para identificar onde estão os ruídos de comunicação e fazer, né, tipo, tirando, né, o novelo, enrolando direitinho ou desenrolando o momento certo para fazer o acordo da melhor forma para o ganha-ganha. E perceber, né, Flávia, Cíntia, essa questão que parece uma coisa básica para nós, mas os advogados têm muita dificuldade com isso. Você perceber a posição, os órgãos públicos, cada um tem a sua posição. Imagina você lidar com posição institucionalizada, né? E buscar o interesse, o verdadeiro interesse, né, pessoal? O interesse, o que é mesmo? A gente já falou várias vezes. O que é? É buscar o que realmente a pessoa quer. É o mais difícil. Não, eu não quero nem saber, eu não vou pagar. Tô fazendo. Não quero nem saber. Você vai saber com você, bebê. Não quero nem saber. Não quero nem saber, você tá louco? Sabe, tal. Volta eu não aqui. tenho dinheiro para ressarcir todo mundo. Enfim, essa sensibilidade o advogado tem que desenvolver. E não necessariamente ele precisa ser um mediador. Não. E negociador, todos mais ou menos são. Mas ele precisa ter esse preparo das práticas colaborativas. Isso é o mínimo que você exige de uma pessoa que lida com gente e com problemas o tempo todo, a vida toda. E ela né, gente? Ela é, né? Vamos combinar que ela é. Né? Se a gente quisesse vida tranquila, a gente, sei lá, o que a gente ia fazer, mas não ia fazer direito. Porque ela ia mesmo. A gente tá falando aqui, parece a Disney, Glamouroso, gente. É classe cooperativa, é técnico, ganha-ganha. Mas é pedreira. Porque você chega, a pessoa. Aí você falou, de repente, dentro da instituição, tem um conflito ali, que não tem nada a ver com a questão. Aí você chega num órgão público, não, eu sou tal órgão público. O órgão público entende assim, tudo bem, o órgão público entende assim, a gente não vai fazer nada fora da legalidade. Mas e você? Ele nem sabe que ele existe. Ele coloca a roupa do órgão público e ele é o órgão público, aí você fala, tudo bem, bebê, eu entendi que você é o órgão público. Mas e aí? E o que você acha disso? A hora que você fala, o que você acha aí disso? Pra pessoa que tá toda... vestida, no né? órgão público, vestida a pessoa desmonta. E até pegando esse gancho que é um complicômetro para a questão ambiental, questão de administração pública, é que o advogado precisa entender quem é este órgão público. Um grande dos desafios da mediação nessa esfera é justamente a representação adequada. Estudar, né? E entender dentro da estrutura, como funciona o regimento daquele órgão público, quem que dá a palavra final, quem que é o último da instância e quem que está sob essa última instância. Às vezes a gente tem de conversar com todos. Até para poder entender o que está acontecendo, porque a representação adequada numa questão de um acordo de conflito ambiental é importantíssimo. Não adianta nada, às vezes, a gente até tem um técnico que é um operacional, que até acho que é possível essa técnica, faz sentido, mas quem efetivamente vai assinar não é ele. Então, às vezes, a gente tem de fazer, às vezes, audiências ou reuniões e abrir um discurso com todo mundo. E a negociação aí, eu acho que a gente tem aquela negociação também bélica, né? A gente, que é
Aquela do eu ganho, você perde, eu Barganha, ganho, você perde. Barganha, muito perigoso ancoragem, isso, eu vou pôr aquele... E eu acho que o advogado 4.0, ele tem de ter skills de negociação, mas uma negociação consciente, pensando que eu sou muito no olhar de sistema, mas eu acho que a gente tem um olhar sistemático. E meio ambiente é sistemático, porque a gente tem, brincando, uns 8 princípios que eu lembro de cabeça que a gente tem de equilibrar. Então a gente tem de ter uma negociação que todo mundo ganha um pouquinho. Falo demais. Imagina, perfeitamente bem. Que delícia, não? Opa. Gente, que delícia. Vai voltar, tá? Vai voltar o ano de 2019. Adoro anos ímpares. Eu também gosto. Eu nasci no ano ímpar. A natureza não tem nada a par, né, gente? Quando você vê uma bromélia, ela toda assim, você conta, ela é ímpar. Pra ficar harmônico. Então tá perfeito. É isso aí, tem que ser ímpar. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, doutora Flávia. Obrigada. Cíntia. Obrigada, Li. Nós Flávia. vamos agora para o Conversa na Varanda. Isso aí. Bem suave? Não, nada. Mais ou menos, né? Eu sou dessa. Oi, gente. Eu sou dessa, eu sou pura polêmica. Não, na verdade, a gente até tava conversando antes sobre o Conversa na Varanda, né? Sobre a lista de ano novo. Gente, Ai, que medo! Exatamente. Vamos pensar em 2019, mas em coisas factíveis, né? A gente tava brincando aqui. Então, eu peguei a lista de 2017 para 2018. Se eu fiz uma, eu já tô tipo, uhul! Então, sei lá, 3 coisas que você quer fazer em 2019 já é bastante, gente, né? Bastante coisa. Como é que é aquela piada, assim, dos Então, 10 quilos? Um amigo que meu, engraçado demônio, eu te amo. Eu chamo de demônio, pra você ter uma ideia. Que a pessoa, eu conheço o demônio desde os 3 anos. E o apelido dele é demônio. E aí ele me manda um meme escrito assim: no começo do ano eu precisava emagrecer 10 quilos, agora só faltam 14. Então, gente, vamos fazer uma lista para 2019. Vamos fazer a bendita da lista, senta, faz a bendita da lista. Mas, gente, 3 tópicos, né? E não é assim, vou melhorar a vida social, financeira e trabalho. Não. Abstrato. Essas minhas listas não dá certo. Eu já aviso, gente, essas listas abstratas. Não dá certo. Você entra devendo. Eu tô devendo já. Exatamente, porque, gente... Saldo negativo. Saldo negativo é tudo, né? Então, assim, de vez em emagrecer 10, gente, emagrecer 2 já tá no lucro, né? De vez em todos os dias na Kids Meia, vai 2 vezes por semana. Que já tá legal. De vez que vamos fazer um doutorado, gente, começa pela pós. Ou se forma. Entrega o TCC, que já tá de bom tamanho. Né? De vez de jogar todos os seus Tupperware fora, que a gente tava falando, né? Joga aqueles do coração. Sabe que a avó deu? Sabe aqueles que já estão tudo arranhado, já tá até meio descolorido, porque a mãe colocava na cândida pra lavar, né? Aquele vai. Aquele você deixa. Não, porque tem uma coisa afetiva. É que eu sou um pouco mais... Não, você deixa. Certo. Aí, os que são novos, você coloca no Mercado Livre, né? Pra pessoa que tá comprando, dá um valor econômico àquilo. E começa a pegar aqueles potes de picles. Não joga fora, bebê. Aquilo é uma delícia. E o sabor da comida fica melhor. O plástico dá uma mexida no sabor da comida. E vai, com certeza. Né? Vai trocando Exatamente. também, né? Eu tô fazendo isso aos pouquinhos, porque é caro. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Assim, uma lista pequenininha e factível, né? Não vamos, assim, querer dominar a lua, né? Ficar amigos dos ETs, emagrecer... arranjar um boy bem, o que mais? Ganhar $1 milhão? Não. Isso, bater a meta de $1 milhão. Exatamente. Que não é no banco imobiliário, tá, gente? Eu vou bater a meta de $1 milhão no banco imobiliário. Pode ser, que é o máximo que eu consigo. Assim, não vou beber todo dia. Não bebe só uma cerveja. Não bebe 37, né? E é isso, divide, gente. né? Divide. Fala assim, eu tô com calor, vou chegar em casa e vou tomar uma cerveja. Toma água, uma cerveja, água e... Aí deu. Aí vai fazer outra coisa, né? Vai andar no parque, sei lá. Plantar bananeira. Mas é isso, gente. Sobre a lista de 2019. Não faz a louca, amiga sua louca, se segura, tá? E faz uma lista factível pra 2019. Porque senão também fica todo mundo doido. Fala, essa lista eu não consegui fazer. Não. Já entra ansioso. Exatamente. Seja o seu amigo, seja o seu companheiro. Pratique a sororidade com você também. Pratique o amor, paciência, o carinho. pessoal. Exatamente, a paciência com você. Porque é muito fácil falar com o outro. Mas o primeiro que tem que ser tratado com amor, carinho e paciência é você. Porque daí quando você consegue fazer isso, de uma forma também, sem ser psicopata, sabe? Entendendo as suas limitações, você consegue com o outro.
E respira no saco. Se o saco estiver furado, que nem minha filha falou, Dara, respira no saco. Ela falou, mas o saco furou. Né? Respira no saco. Furou o saco. Respira. Exatamente. Toma um gole de água antes de falar e faz a lista de 2019, tá, bebês? Certo? Combinado? Eu nunca fiz lista, pessoal. Nunca fiz lista. Porque assim, vou nem eu não comentar. sofro. A pessoa acabou fazer tudo, gente. Ela não faz lista, ela é uma mulher livre, entendeu? Uma mulher Eu nunca sem lista. eu nunca Nem de fiz. supermercado. Mais ou menos. Por isso você gasta muito no supermercado, Não, Lígia. eu nunca vou fiz com você lista. no supermercado, Eu você nunca vai fiz ver. lista de final de ano. E de supermercado? No supermercado de vez em Então, quando. a meta da Ele Lígia fazer é fazer lista de supermercado. Pronto, acabei de fazer essa primeira meta pra 2019. Fazer lista de supermercado. Você faz lista de supermercado? Eu Faz. faço lista Na de verdade, gente, na verdade eu acho que é uma covardia essa minha, tá? Eu A tô- Frânio, eu você vou faz fazer lista de aqui uma supermercado? confissão. O Afrânio faz. É O só a Afrânio sua meta. faz. Ai, eu quero ver, Lígia. Eu trabalho com a Lígia, eu vou cobrar a lista de supermercado e vou mostrar pra vocês. Ai, Pronto. meu Deus. Por Primeira que meta que eu da fui Lígia. abrir No a minha programa de boca? dezembro de 2019, eu quero estar aqui pra ver se A lista, Já semana tá. por semana, uma pastinha. Do jeito que ela é psicopata, ela vai trazer uma pastinha, assim, ó, da semana das Não, listas. eu vou trazer a lista e vou dizer, pessoal, dá um jeito que aqui não tem. Eu não vou conseguir. Não, é uma lista factível, Lígia. Eu vou trazer aqui. Lígia factível. Factível é assim. É arroz, feijão, carne, macarrão, carne eu molho não de tomate como, molho e de frutas tomate, e verdura. Acabou a frutas lista. e verduras. Acabou. Frutas e verduras. Todo o resto é no banco imobiliário. Ontem eu comi, gente, uma travessa desse tamanho de alface romana só, Então. à noite, sem tempero. Olha como eu estou linda, meio Então. verde, é verdade. Mas... E a outra lista, que você quer vinhos e frutas, é do banco imobiliário, tá bom? Do 1 milhão que você vai ganhar do banco Não, imobiliário. tá certo, tá bom. Combinadíssimo. Tudo combinado pra 2019, a sua lista? Tudo. Beijo, gente. Feliz Natal. Beijo, Feliz palmas, 2019. palmas pra nós, palmas. Acabou 2018? Acabou! Começa aqui, né? Você ouviu na Baruch FM Conversar é Preciso, com Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte.